Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Êxodo, o meu título, O Nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Só chamar atenção aqui para algo muito importante na vida do cristão. O primeiro versículo desse capítulo traz um aprendizado para as nossas vidas. Os pais de Moisés eram da mesma tribo. Eles se casaram na mesma tribo. Hoje nós temos que estar percebendo isso e buscando isso para as nossas vidas. Valores espirituais. Buscar para casamento. Estou dizendo para casamento. Pessoas da mesma fé. Isso é muito importante para quem está buscando o seu relacionamento, buscando casamento. É algo de extrema importância porque no futuro vai haver problema e às vezes esse futuro é bem rápido, é bem breve. Eles se casam, têm um filho e Moisés, já vou pôr o nome dele aqui, esse bebê lindo aqui que nasce desse casal da tribo de Levi, da tribo levita, da tribo de sacerdotes. Eles têm um filho e era um filho, chamado aqui, considerado aqui um menino muito bonito. Mas Moisés nasceu numa época terrível, principalmente para os bebês, porque estavam debaixo da ordem do rei ou do faraó, em que todo menino, todo bebê do sexo masculino deveria ser jogado no rio Nilo. Então, a época que ele nasceu foi terrível. Nós vivemos hoje numa geração, meu Deus, às vezes a gente quer voltar a pensar e lembrar quando as coisas eram mais fáceis, quando as coisas eram menos tranquilas. E hoje, com a tecnologia, com quantidade de veículos, nós vivemos numa época onde tudo está multiplicado. E sentimos saudade, principalmente as pessoas assim que já passaram dos seus 60, sentimos saudade daqueles dias onde não tinha nem celular. Tem muito benefício, todas essas coisas, mas vem com muito estresse, vem com muito apego, com muita dependência. E a época lá das fazendas, dos sítios, das ruas mais tranquilas, dá saudade. E só trazendo isso para nós aqui, Moisés nasceu numa época terrível, como eu disse, principalmente para os bebês. A mãe de Moisés, aquele amor de mãe mesmo, ela consegue esconder o menino por 3 meses. Creio eu que escondeu também a gravidez dela, De alguma forma ela conseguiu esconder a gravidez dela e escondeu o menino por 3 meses. Chegou um ponto que ela não conseguiria mais esconder o menino. E ela tem ali uma ideia, uma estratégia. Ela pega um cesto de palha, passa betume para não entrar água, coloca o menino às margens do rio, onde crescia ali uma vegetação típica que
provavelmente segurou ali aquele cesto. E mais uma estratégia. Moisés tinha uma irmã que possivelmente estaria na faixa de uns 15 anos de idade. Ela é mandada pela mãe para acompanhar o acontecimento do cesto com o filho ali no Nilo. Aquela menina acompanhava quando havia a princesa egípcia se banhando no Nilo com as suas escravas, suas companheiras, e de repente elas percebem aquele cesto. Pega o cesto, tá lá aquele menino lindo, né? Aquele bebê lindo ali com 3 meses e chorando. Creio eu que aquela princesa se apaixonou, né? Por aquele menino. E a moça, a irmã, estrategicamente, olha as estratégias, Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus de sabedoria, e muitas vezes Ele nos dá direção com estratégia. Aquela menina chega perto e fala: olha, que bebê lindo, olha, parece que ele ainda está na época de mamar. Será que você não gostaria que eu buscasse uma mãe, né, uma hebreia que esteja amamentando para amamentar esse bebê para você? Ela gostou da ideia, ela se agradou da estratégia. E o que acontece? A própria mãe de Moisés vai alimentá-lo. Isso foi de extrema importância para a vida de Moisés, porque nós vamos ver algumas etapas importantes para aquele que, com 80 anos de idade, voltará ao Egito para ser o libertador daquele povo que está escravo. Então, nos primeiros anos de sua vida, porque a Bíblia diz que ele vai para lá, para o Egito, já grandinho, não sei, 4, 5 anos de idade, ele recebe da mãe uma cobertura espiritual, ensinos espirituais, tudo o que era relacionado à espiritualidade daquele povo que só servia a um Deus, recebeu ali da família mesma, da mesma família que ele é nascido. Isso é lindo, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu plano. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, e por mais que a gente não compreenda, que a gente não consiga ver benefício naquilo que estamos vivendo, Deus aproveita aquela situação e torna aquela situação em bênção na nossa vida. Olha como Deus honra a mãe, a família de Moisés. Eles são aqueles que vão criar o próprio filho. Todas as coisas contribuindo para o bem de Moisés, para o bem daquela família. Então Moisés recebe em primeiro lugar toda a atenção de mãe, de pai, de irmãos, tudo que é relacionado espiritual. E depois ele é levado para o Egito. Outro detalhe, essa mãe, a mãe de Moisés, ela é tão honrada que ela recebe salário para amamentar e cuidar do próprio filho. Olha a mão de Deus e o poder de Deus. Moisés, então, é desmamado, já grandinho, é levado para o Egito. Isso foi muito importante para Moisés também. Ele é educado no melhor que tinha em relação a estudo, em relação a conhecimento, às ciências do Egito, a tudo o que tinha daquela nação de conhecimento, Moisés recebeu por cerca de 40 anos de idade.
Mas um dia Moisés estava passeando, andando, e viu um dos seus irmãos hebreus apanhando para trabalhar. Eles eram escravos e apanhavam para trabalhar. Moisés vê aquilo, sente tanta injustiça naquela situação, que ele aparta a briga, matando o egípcio, e enterra o egípcio ali numa cova, muito provavelmente uma cova rasa. Mas nada que nós fazemos fica escondido, fica em oculto. Moisés se precipitou, Moisés errou, ele pecou, ele não poderia ter tomado essa atitude com as suas próprias mãos. Isso nos lembra que muitas pessoas, ou podemos tentar fazer isso, cobrir os nossos próprios pecados. Adão e Eva também tentou fazer isso com roupas de folhas, mas não é suficiente. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento e não numa cova rasa de areia. E falando sobre pecado, que eles aqui são escravos no Egito, nós somos sempre chamados a sair do Egito, que significa um lugar de escravidão do pecado. Somos chamados para Canaã, a terra que Deus prometeu. Espiritualmente, a nossa Canaã é passar a eternidade com Deus. E em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,34, disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 3,23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito é de graça de Deus, é a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus temos a vida eterna com Deus. Somos livres da condenação do pecado, da condenação da morte. E quando Jesus disse, se pois o Filho, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, temos que aprender a fazer perguntas para a palavra de Deus. Serei livre do quê? Como assim? Não é? Serei livre do pecado, livre da condenação da morte, livre do inferno, a eternidade, porque nunca seremos destruídos. Eu gosto de dizer que é 1 bilhão de anos elevado a 1 bilhão e aí depois começa tudo de novo, porque nunca acabaremos no céu ou para quem optar no inferno. Lembrando aqui do jugo do pecado. Alguns dizem que não são escravos, mas tira aquilo que ele é preso. Seja o vício do cigarro, seja o vício da bebida, seja o vício da pornografia, o vício da prostituição, dos palavrões, tudo aprisiona, tira para ver se consegue ficar sem. Não consegue, é escravo. Depois disso, de Moisés matar aquele egípcio e tentar escondê-lo, ele vê de novo uma discussão, só que agora entre hebreus, e eles falam para ele, mas você vai fazer conosco igual fez com o egípcio? E ele descobriu que ele tinha que fugir, porque o seu pecado, o seu mal feito seria descoberto, e foi. A Bíblia diz que aquele rei do Egito queria matar Moisés, e Moisés então foge ali para a terra de Midian, e ali
Bonito essa atitude de Moisés aqui, quando ele foge para ali, a terra de Jetro, que vem a ser o sogro de Moisés. Moisés agora vai se mostrar servo. Ele está ali no poço, as filhas de Jetro vão dar água para os seus animais e alguns que estão ali, pastores também, impedem, repudiam, dificultam, expulsam aquelas mulheres de darem água e de cuidarem do rebanho de seu pai Jetro. Moisés, mais uma vez, ele mostra assim, que ele não aguenta ver injustiça. É uma questão bonita na vida de Moisés. Ele não aguenta ver injustiça, então ele entra em defesa dessas filhas e dá água para elas, para os animais, e assim ele é convidado para a casa do seu sogro Jetro. Uma das filhas é dada como esposa para Moisés, e Moisés tem 2 filhos com ela, e termina o capítulo falando que o povo, ele clamava por libertação. Que o povo no Egito, enquanto Moisés estava 40 anos ali naquela terra de Jetro, na terra de Midian, o povo clamava, gemia e sofria e pedia socorro a Deus por uma libertação. Assim termina a palavra de hoje. Fica essas palavras para a sua meditação, em nome de Jesus.